A paz de nosso Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus, Ele nos fala nesta noite, neste momento em que você está vendo este vídeo, seja de dia ou seja de noite, Deus, Ele nos fala do seu amor. E nós, como criaturas dEle, nós, como servos de Deus, ou seja, porque Deus, Ele é Deus dos justos e dos pecadores. Então, mesmo que alguém não creia em Deus, Deus cuida dessa pessoa, porque Deus manda chuva sobre os justos e pecadores. Então, meus queridos irmãos, Deus, Ele nos fala do seu amor. Eu quero que você abra a sua Bíblia e veja comigo o que a palavra de Deus ela está nos falando do amor de Deus. Veja que em 1 João capítulo 4, verso 10 diz assim: nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Aleluia! Veja, meu querido irmão e irmã, nós conhecemos o amor de Deus, porque não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, mas foi Ele quem nos amou, foi Ele quem nos escolheu e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Entenda isso, meu querido irmão e irmã. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, a palavra de Deus diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez vítima pelos nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele nunca pecou, ele nunca conheceu o pecado, ele nunca praticou o ato pecaminoso, mas ele tomou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, na sua humilhação nós fomos exaltados, pela sua morte nós temos vida. Meus queridos irmãos, aqui a palavra de Deus está nos mostrando que nisto consiste o amor de Deus. Ele enviou o seu Filho único, o seu Filho amado, santo, imaculado, para morrer por mim e por você. Ele se fez vítima, inocente. Na lei nós vemos, nos livros da lei, em Levítico, você lê ali que quando uma pessoa pecava, quando uma pessoa transgredia um mandamento, ou seja, em qualquer um dos rituais da lei, os sacrifícios de comunhão, os holocaustos, sacrifício de expiações pelo pecado, em todo sacrifício tinha uma vítima inocente, um animal que era sacrificado em favor daquele pecador que estava oferecendo aquele sacrifício. E aquele animal era uma figura do Filho de Deus que veio a este mundo nesses últimos tempos e se fez vítima de expiação pelos nossos pecados. Então, meus queridos, nós vemos que ali a lei nos mostrava que quando alguém pecava e ia oferecer, segundo a lei, um sacrifício de expiação, ela levava um animal e ela entregava esse animal ao sacerdote e ela colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava o seu pecado sobre aquele animal, aquela vítima. E ali o sacerdote ele pegava uma bacia e degolava o animal e parava o sangue daquele animal. E com o sangue daquele animal ele fazia aspersões no altar, nos chifres do altar. E o restante daquele sangue era entornado ali na base do altar. Aquele animal simbolizava Cristo. Pelo seu sangue, nós que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós que temos fé no seu sacrifício, pelo seu sangue, nós fomos reconciliados com Deus.
Então veja, meu querido, que aqui a palavra está dizendo: nisto consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho, como vítima de expiação pelos nossos pecados. Você observa, meu irmão e irmã, que a palavra de Deus, ela nos diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 13, ela diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse o amor ou a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, nada seria. Veja que o amor é tudo. E aqui nessa tradução fala caridade. Eu vejo que a caridade, ela nos faz entender melhor o amor de Deus. Porque a caridade, quando nós praticamos a caridade, nós praticamos de forma incondicional. E quando nós falamos em amor, nós pensamos muito no amor de pai para filho. E este amor de pai para filho, ele não explica muito bem o amor de Deus. E por que eu digo isso? Que, por exemplo, você vai fazer tudo para o seu filho, mas para uma pessoa de fora, uma outra criança, por exemplo, que está passando por necessidade, você não vai se preocupar tanto como você se preocupa com o seu filho. E já a caridade não, a caridade você faz, não é porque aquela pessoa é seu parente, é seu filho, é o seu próximo, mas é porque ela é uma pessoa necessitada e você faz, talvez você nem conhece ela, talvez você nunca viu, ou talvez você nem gosta daquela pessoa, você nem se dá muito bem, mas você faz porque você sabe que é um mandamento de Deus e que você tem sua vida transformada, então você precisa produzir esse fruto de amor e de caridade para com o seu próximo. Então a caridade, ela é um amor incondicional. E nós, quando falamos em amor, às vezes a gente pensa assim, um amor de um marido para com a esposa. Isso envolve interesse. O amor de Deus, ele é imparcial. Deus manda a chuva sobre os justos e os pecadores. Deus alimenta o justo e o pecador. Deus, ele manda o ar para nós respirarmos, a água para bebermos, ou seja, ele sustenta aquele que crê nele e aquele que não crê. Então, nós vemos, irmãos, que a palavra está dizendo, ainda que eu tivesse a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse o amor, nada adiantaria. E aqui você lê no próprio capítulo 4 de 1 João, no verso 8, que diz, aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Amor ou caridade? Talvez você pegue a sua Bíblia e tá, porque Deus é caridade. Mas você observa que Deus, se eu amo a Deus, é porque eu conheço a Deus, ou porque eu fui conhecido por Deus antes. É o que você lê aqui em 1 Coríntios. Veja o que a palavra diz em 1 Coríntios, no capítulo 8. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8, para que você entenda mais claramente. Veja o que diz aqui, no verso 2. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Ou seja, se você ama a Deus, então você é conhecido por Deus. Porque o conhecimento, ele incha, mas o amor, ele edifica. É isso o que a palavra está nos mostrando.
Porque talvez a pessoa ele se arroga a ter muito conhecimento, mas ainda ele não sabe ainda como convém. Ou seja, ele não conhece tudo. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus, porque Deus, ele é amor. E o conhecimento incha, faz às vezes a pessoa ficar arrogante, mas o amor, ele edifica. É isso o que a palavra de Deus está nos mostrando. E veja o que diz no verso 12 de 1 João, capítulo 4. Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é perfeito. Veja, ninguém nunca viu Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós o seu amor é perfeito. Por isso Cristo, ele diz: eis que eu vos dou um mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos saberão que sois meus discípulos. Quando você estuda no Evangelho de João, no capítulo 13, você vê que ali o Senhor Jesus, ele mostra que esta é a única condição de que é a identidade de um discípulo. A identidade do discípulo de Cristo é essa, o amor. Ele diz: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vós vos amardes uns aos outros. E aqui o apóstolo João, nesse mesmo sentimento, nesse mesmo pensamento, pelo mesmo Espírito Santo, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós o seu amor, ele é perfeito, ele se realiza. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra o verdadeiro caminho a seguir. Este é o caminho do amor. Não há outro caminho. Aleluia. Veja, é João 13, 34, 35, isto que eu acabei de dizer. Então, meu querido, veja, a identidade do cristão não é ele ser uma pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa. Não é um cristão que se veste da mais perfeita modéstia, mas sim aquele que se veste com o amor. É isto que identifica um verdadeiro discípulo de Cristo, um verdadeiro servo de Deus. É isto que o Senhor Jesus diz aqui no verso 35 do capítulo 3 de João. Nisto reconhecerão, veja, reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Glória a Deus, aleluia. Então veja, meu querido irmão, que aqui em 1 João, no capítulo 4, do verso 18 ao 21, nós veremos claramente esta expressão do amor de Deus e o que ela nos ensina, como já temos visto claramente os textos que estudamos. Você observa que aqui no verso 18 diz assim: não há temor no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Você vê claramente que aqui a palavra está mostrando que no amor de Deus não há temor, ou seja, não há medo. Porque em Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31, ali a palavra diz claramente que a Deus pertence a vingança e Ele retribuirá cada um segundo as suas obras. E coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, quando alguém não cumpre a palavra de Deus, há uma transgressão, e toda transgressão receberá a sua justa retribuição, a sua penalidade. Então, João está mostrando aqui que o cristão regenerado pelo Espírito Santo, que foi renovado pelo poder do Espírito de Deus,
ele tem o amor de Deus em si. E nesse amor não há lugar para o medo, para o temor. Você nota que aqui ele coloca o temor no significado de ter medo, de ter receio do castigo. Então você observa que ele diz, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o temor. E ele diz, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Meus irmãos, nós vemos muitas das vezes no Antigo Testamento, quando se fala de temor, em muitos casos se fala de um respeito, ter reverência a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos. É o que nós vemos aqui em Êxodo, no capítulo 20, veja o que diz aqui, só para que os irmãos compreendam o que eu quero dizer, o que esse texto ele está nos mostrando. Êxodo capítulo 20. Veja o que diz aqui no verso 20. Moisés disse ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós e não pequeis. Veja que Moisés pede para que o povo não tenha medo, não temais, não tenha medo. Deus ele veio vos provar para que o seu temor, ou seja, o zelo pela sua palavra, o zelo, a consciência da sua santidade, esteja em vós, para que vós não pequeis. Então veja que Moisés ele fala desse temor aqui para não pecar. Esse temor está ligado ao zelo da palavra de Deus, ao respeito à santidade de Deus. Se nós sabemos que Deus é santo, então não podemos brincar com o nome de Deus e com aquilo que pertence a Deus. Então aqui você nota que João ele mostra que no amor não há o temor, porque o cristão que é transformado pelo amor de Deus, ele ama de forma inconsciente, ou seja, ele não precisa se esforçar para isso. Quando ele ajuda o seu próximo, ele ajuda de coração. Ele não precisa fazer algo por necessidade ou por obrigação, porque o amor de Deus o conduz à caridade e ao zelo. É isto que a palavra está nos mostrando aqui em 1 João capítulo 3, no verso 17, que diz assim, se alguém possuindo os bens deste mundo vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com língua, mas com obras e em verdade. Nisto saberemos que somos da verdade. Diante dele, de Deus, tranquilizaremos o nosso coração, se o nosso coração vier nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Veja, se alguém vê um irmão na necessidade e vira as costas, como que o amor de Deus pode estar nessa pessoa? Ou seja, aquele que tem o amor de Deus em si, ele sofre a causa do outro. Ele não consegue ver o seu próximo na necessidade, virar as costas para ele, porque ele foi transformado pelo amor de Deus. E este amor de Deus que está em si o leva a praticar a caridade com aquele que está necessitado. Este amor não lhe deixa fechar as mãos. Se ele pode ajudar, ele ajuda. E isso traz o que? Tranquilidade para a sua mente, para o seu coração. Porque se o seu coração vier a lhe condenar em alguma coisa, você tem sua consciência limpa de que Deus ele é maior do que o nosso coração e Ele quem nos justifica. Por isso a palavra de Deus ela continua dizendo aqui em 1 João 4,19: quanto a nós amemos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, a Deus que não vê, não poderá amar. Então veja, se alguém diz assim, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, o seu próximo,
é um mentiroso, porque se você odeia o seu irmão que você vê, como que você vai amar a Deus a quem você não vê? Então, primeiro nós temos que ver que o amor está ligado à pessoa do nosso próximo. É o que João disse aqui no verso anterior, no verso 12. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Em nós se realiza o seu amor. Então, quando eu odeio o meu próximo, eu ainda estou em trevas, eu não estou na luz, como diz na própria carta do apóstolo João. Leia ela, é muito interessante, muito edificante. Então, quando nós amamos o nosso próximo, nós amamos a Deus, porque Deus está na pessoa do nosso próximo. Nós contemplamos a Deus na pessoa do nosso irmão. Então, meus queridos, não adianta, ainda que nós tivéssemos a fé a ponto de transportar montanhas, conhecêssemos todos os mistérios, se nós não tivermos o amor, de nada adianta. Então, meu querido, saiba de uma coisa, o Senhor Jesus, ele foi levantado numa cruz. Eles cuspiram no rosto dele, eles bateram no rosto dele, eles colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Ele suportou tudo isso por amor a você, por amor a mim, para nos dar a vida eterna. Então, meu querido, saiba que o Senhor Jesus foi erguido na cruz, de braços abertos. Ele sofreu tudo isso, ele morreu, mas ele ressuscitou, aleluia. Ele está nos céus, à direita de Deus Pai, de onde um dia ele virá, nas nuvens do céu com poder e glória, para julgar cada um segundo as suas obras. Mas hoje ele quer te salvar. Receba ele em sua vida e deixe que esse amor preencha o vazio no seu coração, te liberte da angústia, da depressão, do medo, da opressão do diabo, para que você tenha a sua vida transformada pelo amor de Deus. Porque saiba que Deus, ele te amou e te escolheu. Você precisa enxergar isso e tomar uma decisão. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta, faça o seu pedido de oração, faça a sua pergunta se tiver dúvidas, e que Deus continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.